Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Nos últimos episódios, nós trouxemos algumas reflexões a respeito de elementos, de situações e de aspectos mesmos que nos dizem respeito e que acabam nos atrapalhando em nosso processo do autoconhecimento, também nos atrapalham quando temos determinações, quando tomamos decisões em nossas vidas que se referem aos nossos comportamentos, à forma como nós lidamos com a vida e muitas vezes não conseguimos pôr em prática, ou se tentamos na primeira vez, na segunda vez, daqui a pouco isso acaba se esgotando e a gente não entende muito por quê. E aí a gente diz: nossa, eu queria tanto, mas eu não consigo. A gente lembra do apóstolo Paulo: o bem que quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, nós estamos falando sobre essas coisas que nos atrapalham, que nos deixam cegos, que nos puxam para trás, que são para nós obstáculos, enfim, aquilo que nos boicota nas nossas intenções de crescer, de amadurecer, de progredir. Falamos sobre a mágoa, que é um elemento paralisador. Quantas horas nós gastamos remoendo, ressentindo aquelas mágoas que carregamos? Quanto tempo dedicamos? Quanta saúde? Quanto isso já nos afetou, inclusive em nosso corpo físico? Quantos momentos que nos roubou de alegria de viver, de esperança? Porque ficamos presos nas dificuldades que outras pessoas nos ocasionaram em situações pregressas. Falamos sobre a culpa, que é a minha cobrança, sou eu me atrapalhando, porque exijo de mim aquilo que ainda não sou capaz de oferecer, porque não sou compassivo comigo, porque não entendo que estou no processo de crescimento e que vou cometer erros e que muitas vezes vou meter os pés pelas mãos, como costumamos dizer, e continuamos nos cobrando, continuamos exigindo perfeição, onde ainda está acontecendo a evolução. Então, selecionamos esses dois conflitos. Mas quando vamos entrar no mundo, no reino dos complexos, que são esses conteúdos do inconsciente carregados de carga emocional, que trazem consigo histórias, que são relacionados a temas das nossas experiências passadas e que continuam vivos, eles têm vitalidade e eles acabam interferindo em nossas vidas, em nossas decisões. Então, todos esses aspectos ou conteúdos do inconsciente acabam nos atrapalhando a marcha, acaba sendo para nós realmente empecilhos, obstáculos ou muitas vezes prisões, algemas que não nos deixam ser livres para podermos tomar melhores decisões. Então, nos últimos episódios, é sobre isso que estamos falando, para podermos tomar consciência desses complexos, desses conflitos que nos fazem estacionar, que nos atrasam a marcha do progresso. Além desses padrões que se repetem, desses hábitos, desses comportamentos, dessas atitudes que não nos fazem bem e que não contribuem com o nosso progresso, nós também vamos falar agora sobre outro tipo de influência que chamamos de influências negativas ou influências nocivas em nossas vidas. Selecionamos aqui alguns tipos de influências para trazermos a consciência. É como se tivéssemos que ficar atentos, olha a influência aí acontecendo. E essa influência vem de vários lugares, sob várias formas, e nós escolhemos algumas para conversar nesse sentido de trazer a consciência. Porque aí eu fico atenta, é aquela coisa do vigiai e orai, presta atenção. Sede mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes, ou seja, esteja atento, vigia, para que você não seja influenciado de uma forma nociva.
Essas influências, algumas delas vêm de dentro de nós próprios, em virtude desses complexos, desses padrões negativos, dessas repetições de histórias que não nos fazem bem. E outras vezes esses padrões, essas influências, elas vêm de fora. É do contato com a sociedade, com o meio, com o plano espiritual que nós somos acessados e isso acaba nos atrapalhando. Vamos começar conversando com uma influência que faz parte da nossa formação. Ela acontece durante nosso desenvolvimento, enquanto crianças, enquanto adolescentes. E muitas vezes essa influência nociva, ela vem do próprio lar, da própria educação. Seja por uma invigilância dos pais, seja por um mau uso do livre-arbítrio que optam por serem pais abusadores, irresponsáveis, alienados, porque a gente sabe que isso existe. Apesar de, graças a Deus, eu tenho a impressão que isso não representa a maioria, mas muitas vezes essa influência nociva, ela vem carregada das melhores das intenções. Ou seja, os pais querem ajudar, querem oferecer o melhor, fazem de tudo pelos filhos, mas porque ainda somos imperfeitos, ignorantes, porque nós próprios carregamos os nossos conflitos, muitas vezes nós os projetamos ou transferimos para os filhos e acabamos prejudicando a educação deles justamente pelas dores que nós carregamos. Não é cobrança e não é culpa, é consciência. A gente costuma dizer, como é que eu vou oferecer algo que eu própria não tive? Então, muitas vezes, apesar de eu ter prejudicado de outro jeito o meu filho, era o que eu podia dar, era o que eu tinha para dar. Eu não tinha para mim próprio nada melhor. Então, paciência. Deus prevê tudo isso e ninguém vai ser injustiçado. Cada um vem na família que precisa, além daquela que merece, mas também aquela que precisa. E muitas vezes o espírito precisa desse ambiente mais dificultoso justamente para poder treinar mais a sua resiliência. Outras vezes o espírito não valorizou um lar carregado de carinho, de proteção, e ele fez mau uso, então ele precisa da referência de um lar que não tenha isso para ele poder aprender enquanto espírito. Então não é acusação, não é tribunal, não é culpa. É simplesmente compreensão um pouco maior, uma amplitude de consciência para que a gente possa ir atrás desse crescimento, né? Então, se antes eu não sabia paciência, mas agora eu posso saber, que bom, daqui para frente vamos poder fazer histórias com mais consciência. Então, não é um objetivo nosso aqui nem acusar e nem avaliar ninguém, nem julgar, mas sim trazer a luz da consciência. Que muita da influência que a gente recebe, ela vem do próprio lar, né? Então, Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, no capítulo 4, ela fala que quando a infância se fez caracterizar por problemas e desafios não solucionados, as dificuldades se transferem no inconsciente do indivíduo para todos os diferentes períodos da vida. A gente vai carregando aquilo que não foi bem resolvido. Torna-se-lhe difícil o amadurecimento psicológico, procurando permanente refúgio no período infantil, que prossegue desafiador. A gente fala, Joana de Ângeles também usa essa expressão, a criança ferida que existe em nós. A criança ferida significa que eu me desenvolvi da infância para a minha idade adulta e fisiologicamente o corpo foi passando de um estágio para outro, de uma fase para outra. Então eu cresci, eu me desenvolvi, o meu cérebro também se amadureceu. Então fisiologicamente eu olho para a pessoa e enxergo, é um adulto, tem 30, 40, 50 anos. Mas se eu pudesse olhar as emoções, eu poderia ver várias idades emocionais. Quando estou falando sobre o assunto X, a minha emoção equivale, a minha idade emocional equivale à minha idade cronológica. Ou seja, se eu estou lidando com esse tema, emocionalmente, eu sou adulta e eu correspondo à idade que eu tenho.
Mas quando toca naquele outro tema, eu me sinto uma criança. Eu posso ter cabelo branco e eu reajo como se eu fosse aquele menino de 10 anos, aquela menina de 5 anos, aquele bebê. Significa que algo durante o desenvolvimento da criança aconteceu com relação a esse tema em algum momento e aquela criança não soube reagir, lidar, atravessar, ela não superou, ela parou. É como se a gente tivesse um nó emocional ali. A gente fala, criou um trauma. Então, a pessoa continuou indo e a emoção continuou se desenvolvendo em outras infinitas áreas. Mas aquele tema, daquele jeito, ficou travado. Então, se lá, depois de 20 anos, eu vier a viver uma experiência que, por uma ou outra razão, eu faça uma associação inconsciente, eu faço uma associação como se eu estivesse revivendo aquilo que eu nem sei. Às vezes é inconsciente, não é que acontece assim. Ai, fulano falou comigo de um jeito que eu me vi com 10 anos na minha casa. Não, nem sempre é consciente. Às vezes é assim, fulano falou comigo de um jeito que me desestruturou, eu comecei a chorar, eu parecia uma criança, eu não sei porquê. Eu comecei a chorar, eu não consegui me controlar, eu não entendi por que eu chorei. Então, aí é inconsciente. Se eu pudesse ir lá para dentro para entender o que foi acionado, talvez eu chegasse num registro. Ah, é porque cutucou, constelou um complexo que tinha a ver com uma coisa que eu vivi várias vezes quando eu era criança, que era quando eu ia para a escola, ou quando eu estava com os meus primos, ou quando minha mãe, ou quando meu pai, seja lá o que for. Aí eu tomo consciência. Por que que quando alguém fala comigo desse jeito, por que quando o assunto é tal, isso mexe tanto comigo e eu me sinto uma criança? Por que que quando eu estou vivendo alguma coisa na sociedade eu pareço um adolescente? E quem está comigo fala, nossa, eu fiquei até com vergonha, porque você parecia uma menina, um moleque. Justamente porque o amadurecimento cronológico não necessariamente carrega o amadurecimento psicológico ou emocional. A gente pode ser um jovem, um adulto, um senhor de idade e, em algumas situações, circunstâncias, aspectos ou temas, a gente se comportar como um adolescente, como uma criança, como um bebê. Então, significa que durante o nosso desenvolvimento infantil ou do adolescente, alguns traumas, alguns nós ficaram para trás e me prendem até hoje. Então, de vez em quando eu faço essa volta no tempo, né? Quando a gente fala, será que vai existir viagem no tempo? Já existe. Já existe. Quantas vezes hoje eu estou vivendo o presente, mas não estou no presente, eu estou lá no passado. E estou fazendo, falando e reagindo igualzinho quando eu tinha 10 anos, 15 anos de idade. Eu fiz uma viagem no tempo sem saber. Sem saber quem está aqui gritando, às vezes, sabe quem é? Não é essa pessoa com essa idade. É aquela menina que um dia não teve voz. É aquela adolescente que um dia engoliu sapo. E hoje aquela adolescente consegue falar e ela vomita. Então, muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem: Nossa, calma, eu só falei tal coisa, por que que você reagiu tanto? Porque quem reagiu não foi só eu hoje, foi eu hoje e todas as outras eus do passado que estão enosadas, né? Com aqueles nós presos e que vieram e que falaram através de mim. Então, existe essa influência, a influência de mim mesma. Eu me influencio inconscientemente quando eu faço um plano, quero adotar uma postura e, no entanto, quando eu vejo, eu estou fazendo outra coisa. E eu digo assim, ai, parece que não era eu, mas era. Era você criança, você bebê, você adolescente, você aquela mulher que nunca teve coragem de falar e que agora tem. Então, existe uma influência que ela é interna, ela é endógena, ela vem de dentro. E ela vem das dores, dos traumas, dos conflitos, dos complexos. Ela vem daquilo que um dia eu não lutei por mim mesma e hoje eu luto fazendo estrago. Aquela voz que um dia eu não dei abertura e hoje ela grita na forma violenta.
É aquela vontade que eu tive e que eu reprimi, e hoje ela escapa e eu faço também estragos com os desejos que eu tenho. Quantas vezes a gente vê pessoas e a gente fala, nossa, o fulano chegou nos 50, nos 60 anos, parece que virou adolescente? E ele virou mesmo. Talvez aquele adolescente que não teve chance de ser adolescente escapou agora com 50, 60 anos. E ele está deixando as emoções do adolescente que não puderam ser vividas serem vividas hoje. Tem um lado bom, porque é um lado daquilo que estava reprimido acaba ganhando vida, então isso alivia e evita doenças. E tem um lado ruim, porque isso pode perder o controle e ele roubar o lugar do adulto, porque o presente é do adulto. O adolescente já teve a vez dele. Então, o perigo é esse. É o adulto, o ego de adulto vai para o inconsciente, como se ele estivesse sendo subjugado, e o ego do adolescente toma conta e a pessoa agora perde a noção da realidade. E quem está de fora fala, mas tem alguma coisa estranha. Porque parece que, meu Deus, está agindo como, cadê o adulto que existe nele? Está sendo até irresponsável. Então, o jeito bom da gente fazer isso é fazer com a integração, como diz Joana de Ângeles. Eu integro a criança ferida, eu integro o adolescente reprimido, mas eu mantenho o meu ego de adulto maduro e responsável. Eu não libero a casa e falo, vai criançada, grita quanto vocês quiserem, faça o que vocês tiverem vontade, vai adolescente, vai apronta tudo que você quis aprontar um dia. Não, aí significa que eu cindi, teve uma cisão na minha psique. E o meu eu, que é a consciência, foi subjugada, foi reprimida e um outro eu que estava reprimido ganhou força e está descontrolado. Então, a ideia é a gente conseguir fazer a integração. Eu trago a presença deles, mas eu trago com a minha orientação do meu eu, ego consciente e adulto responsável. Então, primeira influência que eu gostaria de chamar a atenção para o processo de autoconhecimento, de reforma íntima, é essa. Quais são as influências que eu carrego em mim e que podem atrapalhar a minha busca pelo autoconhecimento? Podem me prender em estados anteriores do desenvolvimento da consciência. E aí eu vou precisar tratar da criança ferida, do órfão que se sentiu abandonado quando era criança. Não necessariamente a mãe abandonou, mas como eu me senti. Que nem sempre tem relação com o que a mãe fez. Porque às vezes a gente sabe, temos vários filhos. Esse filho, um pouco que eu dou da minha presença já basta. Se eu fizer um pouquinho mais, mãe, dá licença, deixa eu quieto. Enquanto que um outro filho, você pode passar o dia com ele que ele ainda quer mais. Então, um tanto é sim a presença dos pais que pode ter faltado ou não, porque os pais são imperfeitos, um outro tanto é o próprio espírito que tem as suas questões e que muitas vezes não importa o que você ofereça, não vai ser suficiente para aquela carência que é conflito de passado, e é ele que vai ter que lidar com aquilo. Mas primeira influência que eu gostaria de chamar a atenção é essa. Se eu estou num caminho de reforma íntima, eu vou precisar olhar para isso. Eu vou precisar visitar em mim quais influências têm me retardado o passo, porque são esses conflitos, esses traumas do passado e que me atrapalham, me aprisionam, me influenciam, modificam meu ponto de vista, me desanima, me desacredita. Então eu preciso olhar para isso, ir para as terapias, aquelas que eu puder, para olhar para esse meu interior. Qualquer tipo de terapia ou a própria iniciativa pessoal, por meio da meditação, do diálogo interno, do tempo consigo mesmo, da análise dos seus pensamentos, comportamentos, atitudes, né? De alguma forma eu vou precisar dedicar atenção para essa criança interna. Primeira influência. A segunda influência é aquela que vem do grupo social, da cultura, do momento histórico que nós estamos vivendo. Então, Joana de Ângeles, ainda no livro Vida, Desafios e Soluções, mas no capítulo 2, ela diz assim: por outro lado, as pressões sociais e econômicas, culturais e educacionais se transformam em gigantes apavorantes,
que passam a perseguir com insistência o educando, que absorve esses fantasmas e não os digere, vindo a temê-los, a detestá-los e a conduzi-los por toda a existência quando não recebeu conveniente tratamento. Então, as tendências, eu pus essa foto, poderia ter posto tantas outras, que são aquilo que hoje é tido como valor. Ai, hoje quem é brilhante, exuberante, famoso, quem ganha muitas curtidas, quem ganha milhões de dólares, quem está no auge, quem tem milhões de seguidores, enfim. As pessoas que brilham, as purpurinas, essas são as que têm destaque na nossa sociedade de hoje. E aquilo que elas fazem, dizem e pensam vira valor. Então, hoje, na nossa sociedade, existe essa influência dos padrões dominantes, que mudam dependendo do país ou dependendo do momento histórico, dependendo da cultura. Cada época é um grupo de valores, de padrões que emerge e se tornam normas, normativas e arrastam a humanidade. Agora tem que ser desse jeito. E todo mundo corre atrás para ser desse jeito. Tem um livro que se chama O Poder do Hábito, eu viro trazendo ele porque eu acho que é uma boa pesquisa para falar sobre isso. E O Poder do Hábito, da Susan Cain, se não me engano, ela fala sobre essa questão, não é o poder do hábito, é o poder dos quietos, o poder dos quietos. E o poder dos quietos da Susan Cain, ela fala a respeito da introversão e da extroversão. E ela diz que no momento histórico anterior, final de 1800, comecinho de 1900, os valores dominantes tinham relação com a introversão, ou seja, eram aqueles que, quanto a pessoa for mais recatada, mais quieta, mais honra, o nome, a família, esses valores morais, era isso que predominava. Aqueles que eram arrojados, os artistas, eram marginalizados. Aí veio o advento do cinema, do teatro, e esse valor se inverteu. E a extroversão, desde aquela época, 1920, cinema mudo, depois, até hoje, a extroversão predomina. Então, as pessoas que são extravagantes, exuberantes, transgressoras, aquelas que pensam fora da caixa, aquelas que brilham igual purpurina, essas é que ganham curtidas. Então, hoje, quem tem o perfil mais quieto, silencioso, com pouca gente, não muito social, estão marginalizados. São olhados como, ai, que pena que você é assim, né? Se esforça para ver se você consegue ficar extrovertido, não respeitando a natureza de cada um, né? Então, a sociedade tem sim influências sociais e culturais. E esse grupo é forte porque o ser humano ele é gregário e ele quer pertencer. O ser humano precisa se sentir incluído. Quando a gente está num grupo e alguém faz uma crítica só à minha pessoa, aquilo me detona. E me detona não tanto pela crítica que ele me fez, mas porque ele me disse que eu sou diferente dos outros. Aí é horrível, a gente se sente excluído. Então, a gente sofre muito, por isso que a gente segue tanto normas, moda, modismos, tradições sociais. Aquilo que a sociedade fala que é bom, a gente corre em fazer para a gente não se sentir excluído, né? Então, eu lembrei aqui de apóstolo Paulo quando ele fala também: tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, tudo posso, mas nem tudo me convém, é uma recomendação de como devemos nos portar em sociedade, para que a gente não deixe que esses valores predominantes, mas não necessariamente saudáveis, bons e benéficos, para que essas influências não nos atrapalhem. Então, se eu estou na busca do autoconhecimento, eu vou trilhar o caminho da individuação, que nós já falamos em episódios anteriores, ou seja, cabe a mim a tarefa de me autoconhecer para que eu me torne quem eu sou, ou seja, eu preciso reconhecer em mim
minhas tendências, meus atavismos, os meus vícios, para melhorá-los, para transformá-los. Eu preciso conhecer. Eu não posso fingir que eu não sou, negar que eu seja. Eu devo olhar para mim para descobrir o que eu trago, que não é saudável, que não está alinhado com as leis divinas, que não está batendo com o que Jesus nos ensinou. E ao conhecer esses valores, esses conteúdos do nosso inconsciente, a gente é capaz de lidar com eles, dissolver, tomar consciência, cair em si, para podermos nos tornar, a cada dia, uma versão melhor de nós próprios. Essa é a individuação. Torna-te quem tu és. Desabrocha-te de si mesmo. Ou seja, quanto mais eu conseguir ser alinhado à minha essência, melhor eu fiz o meu papel na Terra. Por isso que Joana de Ângeles fala que o progresso, o nosso processo de amadurecimento é um processo que tem que alinhar eixo ego-self, ou seja, aquilo que conscientemente eu penso, quero, desejo, corro atrás, tem que estar alinhado com quem eu sou em espírito, tem que ter relação com a minha realidade espiritual. Agora vamos pensar, se eu devo fazer essa tarefa, minha missão na Terra é eu evoluir a partir de mim, significa que eu tenho que me conhecer e me lapidar? Como é que eu posso fazer esse trabalho se aqui fora existe uma sociedade buzinando na minha orelha e me falando, tem que ser assim, não pode ser assado, corre porque você vai ficar sozinha, só você que é desse jeito. E aí eu fico numa dúvida, porque eu olho para mim tentando me melhorar ou eu olho para os outros tentando ficar igual aos outros? Eu tento me conhecer para validar quem eu sou ou eu tento prestar atenção no outro, no youtuber, para ficar igual a ele porque é ele que ganha aplausos? Então, a influência social precisa ser considerada quando nós estamos no autoconhecimento. Eu preciso gastar um tempo para prestar atenção nas coisas que eu venho falando, escolhendo, agindo, para saber se elas estão alinhadas com a minha história de espírito ou se simplesmente eu estou me esforçando muito para me tornar igual aos outros, como se fôssemos robozinhos programados. A gente fala tanto de respeito à diversidade e no movimento contrário, as mesmas pessoas que lutam pela diversidade querem que todo mundo pense igual, escolha igual, esteja no mesmo lugar, do mesmo lado, seguindo a mesma orientação. Ou eu primo pela diversidade e incluo como irmão meu aquele que é oposto de mim, ou eu abro mão de lutar pela diversidade, porque senão eu estou sendo esquizofrênico, neurótico. Porque eu luto pela diversidade e ao mesmo tempo eu não aceito quem pensa diferente, eu lacro, cancelo, excluo. A sociedade hoje está muito perturbada, precisa de muita atenção, porque os discursos estão cada vez mais aprimorados. É uma falação linda. Você escuta um discurso de alguém e você fala, nossa, é esse. Aí alguém fala uma outra coisa que não tem nada a ver, mas é tão lindo. Ai, agora acho que eu quero esse. E a gente fica perdido na guerra das narrativas. Porque as narrativas vêm sendo preparadas, bem lapidadas, para vender um peixe. E a gente compra, porque ela é bem feita. Mas ela não é o todo. Então, quando eu estou na sociedade que eu estou com excesso de informação, com milhares de canais, me acessa por todos os meios, WhatsApp, redes sociais e muitas outras plataformas, eu preciso prestar atenção para estar consciente. Quais são meus valores? Quais são meus princípios? O que eu não abro mão? Ah, mas está todo mundo falando que precisa ser desse jeito. Ah, então eu vou fazer uma avaliação. Isso me cabe? Tudo posso, mas nem tudo me convém. E o que me convém é aquilo que está alinhado com o que eu acredito. Ah, sou espírita, sou cristã, então eu tenho aqui esses princípios. E eu preciso comparar aquilo que me chega com os meus princípios e não o discurso pelo discurso, porque o discurso pelo discurso pode ser lindo. Se você ouvir, eu sou contra a pena de morte, mas se eu mergulhar no universo de quem defende a pena de morte e ficar ouvindo os argumentos,
Chega uma hora que eu já não sei mais o que eu acredito. Por quê? Porque ninguém tem a verdade total. Então, um tanto vai ser com base na fé nos nossos princípios que a gente vai adotar. E muitas vezes alguém vai falar: ah, mas você escolheu isso. Eu escolhi porque eu tenho que escolher alguma coisa. E eu vou escolher aquilo que mais me faz sentido, ainda que eu não esteja coberta de razão, porque ninguém está. Ah, mas você tem que entender que tem ponto de vista que defende a pena de morte e que é muito coerente. Pois é. Então eu não vou nem conseguir contra-argumentar algumas coisas, mas nem por isso eu vou aceitar. Não é porque às vezes eu não consigo falar contra que eu preciso adotar. Eu posso continuar com aquilo que intuição me fala mais. Ai, não sei, mas o meu coração me diz que é esse o caminho. Ai, mas eu acho que é isso que Jesus faria. Eu não tenho argumentação para defender. E às vezes a pessoa fala tanto que eu não consigo contrariar o que ela está me dizendo. Às vezes eu me sinto uma ignorante. Cuidado então para não sair comprando essas ideologias, sendo que elas às vezes estão contrárias ao seu princípio. Então, influências sociais. Eu não estou fazendo aqui juízo de valor, eu estou falando de juízo de significado. Até porque juízo de valor, Jesus falou: não julgueis, porque vai ser difícil de você enxergar o todo para falar quem está certo e quem está errado. Quem sou eu? Agora, Jesus também falou: analisa o mal, aprende com o mal, avalia para que você cresça a partir das coisas que você observa. Também não é ficar obtuso na vida, mas é ficar agarrado àquilo que é princípio nobre. Os valores morais, honestidade, paciência, tolerância, respeito. Isso eu não posso abrir mão. Então, se tiver um discurso falando alguma coisa que vai me levar a desrespeitar alguém, ah, não, mas é por uma boa causa, é porque o outro merece ser desrespeitado. Não. Isso é discurso vazio. Isso é isca para ver se me tira de onde eu acho que eu devo estar, de onde eu escolho estar. Então, que eu não abra mão dos meus princípios para estar na moda. Então, segunda influência que a gente precisa prestar atenção é realmente a influência social. Outra influência que está dentro da influência social, cultural, tem a ver com isso que a gente já está falando, que são as ideologias. E eu, na temporada primeira, quando nós falamos sobre a família, eu tive um pedido de um dos nossos que acompanham, que seguem a gente nas lives. E essa pessoa me pediu: fale um dia sobre o feminismo, por favor. E eu disse: olha, no programa da família já estava fechado, não consegui encaixar esse tema. Mas quando eu for planejar a próxima temporada, eu vou fazer um programa que eu consiga trazer pelo menos uma ideia geral sobre o feminismo. E eu vou aproveitar hoje que nós estamos falando sobre influência social, sobre ideologias, e quanto nós estamos discutindo hoje a questão do feminino e do masculino, do papel de cada um, do valor de cada um. E aí eu gostaria de trazer esse tema curto, mas eu gostaria de passar por ele. Bom, antes da gente entrar na questão do feminismo ou do machismo, né, desses preconceitos aí, eu gostaria de trazer essa questão do feminino, do masculino, do materno, do paterno, do matriarcado e do patriarcado. A gente, na história da humanidade, a gente não tem subsídios suficientes para bater o martelo a respeito de muitas coisas. Por quê? Porque na época da pré-história, até no começo da nossa história, nós não tínhamos recursos de registros eficientes como nós temos hoje. Não tinha jeito de filmar, não tinha jeito de gravar. Na pré-história não tinha nem livro. Então os registros são escassos. Então, se a gente for estudar a nossa história da humanidade, vamos olhar a história da humanidade pelo viés do matriarcado e do patriarcado, nós vamos encontrar várias possibilidades, várias hipóteses. E eu gostaria de trazer uma delas, que no começo da nossa era, enquanto humanidade, nós nos organizamos em sistemas que pareciam mais o matriarcado, ou seja, eram organizações sociais horizontais. O matriarcado é essa coisa da mãe envolvendo ou da mulher se relacionando com parceiras, com parceiros.
É uma relação mais de fraternidade, de cooperação. Nós não estamos nem falando em termos morais, porque se pode praticar muitos males e pode ter guerra e assassino, não é isso. Mas é em termos de forma de se relacionar. Então era mais tipo cooperativa, as tribos era como se fosse todo mundo trabalhando e vivendo uma vida em comum, não tinha um dono separado do outro, tudo era de todos. Então eu trouxe algumas figuras para ilustrar e eu deixei também o Vida, Desafios e Soluções no capítulo 2, fala um pouco sobre isso. Então, para quem tiver interesse de saber o que Joana fala, vá para esse livro, Vida, Desafios e Soluções, capítulo 2. Eu trouxe algumas imagens para a gente separar um pouquinho. Então, por exemplo, se a gente fala da pré-história, a gente tem algumas imagens que foram encontradas e que demonstram uma das possibilidades, uma das hipóteses, é que se cultuava muito esse feminino, o materno, lá naquela época. Então, veja, temos aí duas que foram chamadas de Vênus, né? A Vênus desse Hohlefels, que ela foi encontrada e ela tem entre 35 e 40 mil anos, ou melhor, ela é de 35 a 40 mil anos antes de Cristo. E essa outra Vênus que foi encontrada na Alemanha, de Willendorf, ela tem de 24 a 22 mil anos, ou melhor, ela é de 24 a 22 mil anos antes de Cristo. Então, sugere-se que aquela época, e analisando outras características das sociedades e da forma como as sociedades se organizavam, eles perceberam essa forma que eu estou descrevendo, que é essa forma como se a gente se unisse para tomar conta do grupo. É uma grande família. As mulheres cuidavam dessa. Era tudo muito dividido, tudo era de todos. Todo mundo produzia, todo mundo consumia, não tinha uma coisa verticalizada, organizada em forma hierárquica, quem pode mais, quem pode menos. Era algo horizontal. Cada um divide as suas tarefas, todo mundo trabalha e todo mundo se ajuda. E depois o tempo passou e depois a gente vê outras referências que a gente encontra na história da humanidade e que a gente já percebe organizações mais verticalizadas, que a gente identifica como mais esse paterno atuando, que é uma relação mais de autoridade, de ensinar, de dar ordem, né? Então nós trouxemos aí, por exemplo, o Código de Hammurabi, que é lá do século 18 antes de Cristo, e o próprio Moisés, Joana fala desse patriarcado como vindo também a partir, né, ratificado, intensificado com a figura de Moisés, mais ou menos 14 séculos antes de Cristo. Ele também tem uma divergência, alguns falam 1400, 1500, um pouco antes, um pouco depois. Então nós observamos essas duas formas que foram experimentadas pela humanidade. Não dá, nada é muito cartesiano, né? Porque existem diferentes povos em diferentes épocas, com diferentes culturas. De alguma forma, nós já nos organizamos. Independente de época, ou de tribo, ou de civilização, nós já nos organizamos horizontalmente, ou seja, é uma grande comunidade cooperativa e às vezes as tribos ainda hoje se organizam assim. Todo mundo trabalha pelo coletivo e todo mundo usufrui do coletivo. Temos divisões de tarefas, mas na verdade somos uma grande família. Existe uma ou outra figura de referência, no caso das tribos, por exemplo, o pajé, né, o cacique, mas é uma coisa mais horizontalizada. E nós já nos organizamos de forma verticalizada, ou seja, figuras de autoridade em vários escalões e as pessoas que vão se submetendo à figura próxima, que se submete a uma outra hierarquicamente, e assim vai. E aí tem concentração de poder, concentração de riqueza, concentração de decisão, e essa concentração ela não é dividida proporcionalmente nas camadas de baixo. Nós já testamos uma, nós já testamos outras e outra, e as duas a gente vai observar prós e contras. E aí a gente chega na seguinte conclusão, que não é muito difícil.
Na verdade, tanto faz o jeito que a gente se organiza, desde que a gente seja moralmente evoluído, desde que a gente seja espírito superior, você pode pôr a pessoa onde você puser, ela vai ser justa, ela vai ser boa, ela vai ser nobre, ela vai ajudar. Ela não vai ser autoritária, ela não vai ser prepotente, tanto faz. A gente pode fazer dessa forma, o que importa são as pessoas que estão ali. Porque muitas vezes a gente se organiza em cooperativas. A gente vê isso dentro das casas espíritas, que não era para ter hierarquia, não era para ter pressão ou dominação, mas não importa. Enquanto tiver um ser humano que tem necessidade de poder no seu coração, onde você puser, ele vai querer exercer. E se você tiver no coração uma pessoa que carregue já um tanto de amor, não importa onde você ponha, ela vai destilar e oferecer isso, não importa onde ela ocupe. E a gente vê figuras que foram poderosas na Terra e que foram missionários e que foram santos, como a gente vê pessoas que vieram de baixo e fizeram estragos. E não importa que eles estavam na classe lá embaixo, eles traziam no seu coração conflitos. Então, a verdadeira solução é de dentro para fora, do coração humano. Por isso, a reforma íntima e o autoconhecimento. Mas para entrar, então, na questão do machismo, Joana de Ângeles fala no livro Encontro com a Paz e a Saúde, no capítulo 4, ela fala assim, herança multimilenária esculpida no inconsciente coletivo, o machismo remonta à tradição mosaica a respeito da criação, quando apresenta a figura antropomórfica do Criador, ou seja, foi o homem que imaginou o Criador daquele jeito, na condição de pai instável, alimentando essa construção arquetípica na pessoa de Adão, de quem fora retirada uma costela para produzir a mulher, mantendo-a como parte do seu corpo, tornando-a submissa em face de se pertencer desde a origem. Então lá já vem esse discurso, essa forma de olhar para a origem da humanidade, de uma forma que já parte dizendo, olha, vamos conversar direito, homem tá aqui, mulher tá aqui. E nesse mês do Dia das Mulheres, eu recebi um desses memes que circulam, né, desses posts, e aí tinha essa história do Adão e da Eva, tal, e tinha uma brincadeira assim, Deus teve uma ideia e fez o homem. Depois ele teve uma ideia melhor e fez a mulher. Nessa tentativa, tipo assim, de descontar, é como se fosse falar, vocês vêm fazer piada com a gente, deixa que a gente vai preparar piadas mais inteligentes. Até hoje a gente ainda faz esse confronto. Então, o machismo, ele é essa deturpação do masculino. Masculino é a força. Basta a gente voltar lá na temporada anterior, quando a gente falou da família, e pegar aqueles episódios quando a gente falou, né, do ser pai. Lá a gente falou bastante da figura paterna, da figura do masculino. O masculino é força, é ordem. O masculino é energia de vida. O masculino traz essa questão do guerreiro. Ele está presente em homens e mulheres. Não é característica do homem ser assim. Quantas mulheres são batalhadoras porque esse masculino delas é mais presente? Então esquece a pessoa. Vamos falar de função. E o machismo é quando a gente deturpa, corrompe o valor do masculino, achando que ele é superior. Por isso que eu fiz esse homem grandão e essa mulher pequenininha. Porque é o olhar do machismo. O machismo, ele olha para feminino e masculino como se eles fossem desequivalentes, como se eles fossem desproporcionais, como se o masculino ele fosse mais importante, melhor, mais impactante, seja lá o que for, como se ser masculino fosse melhor no sentido de ter mais benefícios. E não é assim. Eles se complementam, eles se equivalem. Então, o machismo é uma visão distorcida. É quando a gente acredita que uma coisa é melhor do que a outra. O masculino é melhor do que o feminino, não é. Então, o machismo, Joana de Ângeles, lá, ainda no mesmo capítulo 4 do Encontro com a Paz e a Saúde, ela diz assim, ninguém pode obstar a marcha do progresso, impedir a luminosidade do sol, e o machismo começou a ceder espaço à compreensão dos direitos femininos, quando constatou que a sociedade é formada por ambos os sexos, e o futuro, sem qualquer dúvida, alicerçar-se-á desde hoje na estrutura emocional, moral e cultural da mulher. Então, o machismo está com os dias contados, porque hoje a nossa inteligência já
já não permite, não cabe. A gente olha para quem tem discurso machismo e às vezes a gente fala, não vou nem gastar a minha saliva, porque não vale nem a pena. É a mesma coisa que a gente encontrar com alguém e falar assim, não, eu acho que a Terra é plana. Aí você fala, você tá tão desatualizado, isso já tá tão fora, ou né, demodé, old fashion, que às vezes não vale nem a pena discurso. Gastar tempo para provar. Então não é difícil da gente entender que masculino e feminino são duas funções que se complementam e são tão importantes quanto. E as duas fazem parte da natureza humana. Espírito não tem sexo. Nós temos a nossa porção. Sou mulher e carrego a porção masculina em mim. Sou homem e carrego a porção feminina em mim. Então, o masculino e o feminino são essenciais, são fundamentadores para a formação do ser humano. Então, o machismo, ele já está com os dias contados. E a gente fala do feminismo. Então, Joana de Ângeles fala primeiro dessa iniciativa. Agora nós vamos, ainda no capítulo 4 do Encontro com a Paz e a Saúde, ela fala assim: a ideia feliz, iniciada por verdadeiras heroínas, que foram imoladas umas, outras execradas e perseguidas, encontrou vultos de alta magnitude, que reuniram a inteligência ao sentimento, demonstrando que a fragilidade orgânica, de forma alguma, tem a ver com a ausência de valores administrativos, de conhecimentos gerais, de especificidade tecnológica. Missionárias que lutaram contra a intolerância destacaram-se em diversos períodos históricos, afirmando que a biologia não é fatalidade na definição da capacidade mental e cultural, quebrando as primeiras cadeias da intolerância. Então, essas heroínas, verdadeiras heroínas, vieram para trazer o que essas duas figuras eu coloquei. Vamos erguer os dois e vamos tratá-los com as mesmas potencialidades. Onde o homem chega, a mulher também pode chegar. O que o homem produz, a mulher também pode produzir. O que o homem representa, a mulher também pode representar. Então, elas vieram no sentido de erguer o feminino para mostrar que os dois são importantes. No entanto, como tudo que a gente faz vai depender do nosso interior, algumas dessas heroínas têm visto o seu trabalho ser deturpado. Porque existem mulheres que carregam seus conflitos e colam esses seus conflitos na bandeira do valor ao feminino e acabam querendo fazer o que foi feito com o machismo, a gente faz com o feminismo, deturpando e caindo num outro preconceito, como nessa outra figura que eu trago, querendo fazer isso, como se a gente quisesse ser o que o homem um dia foi e que a gente viu que não é bom. Não adianta querer dizer que a mulher é melhor, que a mulher é maior e querer rebaixar os homens e querer subjugar os homens. Não é esse o caminho. O caminho é a gente lutar pelos ideais, pela igualdade. É esse que a gente tem, é isso que a gente deve perseguir. Então a Joana de Ângeles complementa. A represa das emoções, esses nossos conflitos, começou a romper-se e personagens atormentadas, utilizando-se da oportunidade, passaram a comandar o novo movimento, corrompendo, sem dar-se conta da intolerância e do ressentimento mal contido, desafiando os cânones ancestrais e os conceitos de então, desbordando em exageros de comportamento que nada tem a ver com dignidade, equilíbrio e direitos femininos. Então, ao invés da gente ir para esses ismos, machismo, feminismo, a ideia é a gente trazer os dois para o valor do feminino e o valor do masculino. Masculino é natural, é de Deus. Feminino é natural e é de Deus. Então, que a gente estude o valor, quais são as características do masculino, que não é do homem macho, que é da função masculino, que eu, inclusive, mesmo sendo mulher, carrego. Qual é a função do masculino? Quais os valores? O que ele me acrescenta?
Qual o valor do feminino? Qual o papel? Quais as características? O que ele me acrescenta? Jesus tinha isso. Tem hora que Jesus carregava no colo, deixai vir as minhas criancinhas. Tem hora que esse mestre ele era meigo, que nem uma mãe é. E tem hora que ele era firme, educador, professor, e ele punha limites. Era ele experimentando suas polaridades. É esse a nossa busca, não é ver quem tem valor maior, ou quem ganha, ou quem tem que estar acima. Ah, não, a gente já aguentou muito, agora a gente quer inverter os papéis. Não adianta, vai para o outro polo. Polarizar não é bom, a gente já sabe. O bom é trazer o equilíbrio, a integração, a parceria, a união e não o confronto. Então fica aqui isso para a gente pensar. Quando eu levantar uma bandeira em defesa de algo que eu queira defender em termos de igualdade, que eu defenda a igualdade, que eu defenda o todo, o coletivo, que eu não levante uma bandeira para eu vomitar os meus conflitos na bandeira que eu carrego. Porque senão eu levo emoção corrompida minha. E aí eu saio de um polo e vou para o outro, vira briga do mesmo jeito, vira preconceito do mesmo jeito. E uma última influência que eu gostaria de trazer, que a gente sabe, é a influência espiritual. Camilo, o espírito Camilo, pela psicografia de Raul Teixeira, usa uma expressão bonita para nos chamar a atenção. Ele fala: vigiai as entradas da alma. Cada um tem a sua. Às vezes a entrada da minha alma é a fofoca, porque quando eu começo a fofocar, eu baixo minha vibração. Aí os espíritos que querem me perturbar falam: pronto, abriu as comportas, né? Abriu a entrada da alma. Às vezes a entrada da minha alma é o orgulho e eu começo a me achar o melhor de todos e os espíritos falam: pronto, abriu o canal, tocou o telefone aqui, gente, basta atender que a gente já consegue acessar a mente dela. Então, cada um de nós tem sua entrada da alma e ela pode ser influência, porque eu estou na minha luta pelo autoconhecimento, pela reforma íntima, eu estou querendo me transformar, mas dei abertura para um espírito me perturbar. Aí eu corro um tanto, ele me puxa para trás um tanto. Eu me esforço um tanto, ele me desanima um tanto. E a gente não consegue render. A gente não consegue render porque a gente tocou o telefone para alguém que fica nos desanimando, que fica nos perturbando, que fica nos atormentando. Então, no livro Plenitude, no capítulo 10, Joana de Ângeles fala: chaga moral do espírito, a obsessão tem uma generalização muito mais ampla do que se pode imaginar, tornando-se periodicamente uma virose de contágio célere, rápido, em face das circunstâncias que exige, como decorrência do processo evolutivo das criaturas e do planeta, que a impõe como necessidade saneadora dos volumosos compromissos negativos que permanecem na economia da sociedade. Por que Deus permite? Porque nós temos livre-arbítrio e temos muitos resgates. E muitas vezes a obsessão acaba nos ajudando a resgatar. Então eu vou ter que passar pela obsessão? Não, porque eu posso evoluir, como a gente fala, pelo amor, pela obra do amor, pela caridade, pelo benefício que eu faço pelo coletivo. Não preciso da dor, do sofrimento, da obsessão. Né? Então é um caminho, mas não precisa ser o meu caminho. Então Manuel Filomeno de Miranda fala muito sobre essa influência espiritual nos dias de hoje. Na sua coleção que a gente chama da Transição Planetária, que começa com o livro Transição Planetária, mas tem outros depois e termina com esse último, No Rumo do Mundo de Regeneração. E ele mostra o quanto que os espíritos estão se organizando para nos atrapalharem na evolução, no progresso espiritual, na reforma íntima. Então, muita vigilância, muita oração, muita participação na casa espírita, onde nós vamos para esse hospital, muitas vezes, escola, outras vezes, onde podemos receber o atendimento que os espíritos nos oferecem, onde estamos ali, muitas vezes, nos despojando dos fluidos ruins que criamos e recebendo esse banho, esse bálsamo que revitaliza, principalmente a fé e a esperança. Tem um livrinho que é de C.S. Lewis, ficou bem conhecido com as Crônicas de Nárnia, mas ele escreveu muito sobre o cristianismo. Tem um livro que chama Cristianismo Puro e Simples, ou Simples e Puro. Mas tem um livrinho dele que se chama
Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É quase que uma comédia, porque são cartas. O diabo está treinando um aprendiz. E eles ficam trocando cartas, né, de orientação. É coach, né, o coach do diabólico. E chega a ser cômico, mas é muito real. Por quê? Porque o diabo, em linhas gerais, fica aí o convite para vocês lerem, ele vai falar para o seu aprendiz assim, porque o seu aprendiz, ele tá super entusiasmado, ele quer fazer as piores, as coisas mais diabólicas. E o diabo fala, não, porque isso é fácil de ver, ninguém cai nessas armadilhas gigantes. Então não adianta você chegar lá e falar para alguém que é super religioso, abandone a religião e vá fazer o oposto disso, caia nas bebidas e nas drogas. A pessoa não vai fazer, é óbvio que ela vai entender que você está ali querendo tentá-la. Então é mais eficiente quando a nossa influência for sutil. Você toca naquele ponto bem devagarzinho e ele não percebe. E aí você vai alimentando aquilo, deixa aquilo ir fermentando. A pessoa vai chegar num nível de ridículo, mas ela não vai ver. Ele mostra então que a melhor influência negativa espiritual é aquela que é sutil, que vai nos pegando por uma coisa aqui, bobaginha ali, e isso vai remoendo dentro da gente, mas já abrimos a alma. Já fomos acessados por nossa entrada da alma. A partir daí, eles vão nos influenciar e vão nos prejudicar. Então, fica aqui esses convites para que a gente possa se lembrar que no nosso processo de autoconhecimento, nós vamos ter todas essas influências. De dentro para fora, dos nossos conflitos, dos nossos padrões, de fora para dentro, da presença da cultura, daquilo que está na moda. Cuidado, cuidado com essas normoses, com esses modismos que vêm mais para atrapalhar do que para ajudar. Influências dessas ideologias que têm por trás outros conflitos e que não querem nada de igualdade. Querem é criar conflito, briga, fica pondo a gente em contra uns dos outros. E também dessas influências espirituais, porque essas influências que vêm de dentro ou que vêm de fora acabam nos atrapalhando em nossa marcha, em benefício do nosso autoconhecimento, da nossa reforma íntima. Então fica aqui esse convite para essa vigilância, para essa atenção, e a gente volta semana que vem. Até mais!